Ele bara, eh, ele bara. É absurdamente difícil dançar Exu. A proposta que a Aninha traz para esse Exu é de ser o Exu mais completo possível, porque Exu é tudo, né? O estudo do cosmo nos mostra claramente a inter-relação com a diversidade cultural, não somente africana, como também com todas as culturas que acreditam nos elementos da natureza enquanto parte do Criador. Eu sou bailarina clássica, né? Minha formação, inclusive, na dança é clássica. Mas a minha vivência hoje maior é na dança afro. Eu tenho 15 anos de dança afro. E a gente não via espetáculos pretos, principalmente falando de orixá. Eu também não queria fazer um espetáculo que fosse... Você botasse um monte de orixá no palco e vamos embora. Eu queria que tivesse uma história por trás disso. Aí eu conheci o Marcelo Monteiro. Na realidade, a Aninha Catão, a diretora do espetáculo, assistiu minha palestra Cosmogonia Africana durante várias vezes, né? Foi minha aluna, inclusive, do curso Tocantes de Dança. E me pediu se poderia usar o texto para montar um espetáculo. E eu falei, gente, que história fantástica, que metodologia bacana e didática de contar a história de criação de mundo e a visão de mundo do povo iorubá. Preciso desse cara comigo. O que é falado nesse país, no Brasil e fora dele, sobre a criação do mundo, é a história de Obatalá e Oranian, né? É essa visão de mundo, na realidade, quem tem o crédito dela hoje no Brasil sou eu. Então, amarrei com o Marcelo, ele topou, e aí, daí então, a gente começou a planejar o Cosmogonia. Demorou um pouco para sair, por falta de verba. Demorou uns 4 anos desde o primeiro Cosmogonia ter sido escrito. A gente escreveu em 2014, o primeiro espetáculo foi em 2018. E hoje estamos aqui, 2021, alguns anos depois, ainda conseguindo fazer o Cosmogonia, em plena pandemia, inclusive, né? A gente precisa falar sobre a nossa história, falar sobre a nossa origem. Então, Cosmogonia, ele traz essa visão artística, mas sobre a história que a história não conta, né? A gente, descendente de africano diretamente ou indiretamente, cresce sem saber que existe uma coisa chamada cultura africana. A cultura africana, ela é muito rica, é muito bela, e ela está espalhada, ela está no Brasil em todos os seus aspectos. Essa cultura está na música, está na dança, está na culinária, está em vários aspectos aqui em que ninguém sabe. Precisava aprofundar esse conhecimento que nos é falho, né? No nosso processo educacional, social, a gente não estuda a cultura africana. E é importante que a gente consiga resgatar e mostrar, identificar ao povo brasileiro a existência dessas tradições culturais. Queria contar uma história, queria que fosse o mais didático possível, porque o nosso grupo, o Tambor de Cumba, o objetivo principal dele é usar a dança como ferramenta educativa, né? É que qualquer pessoa possa assistir e entender aquilo ali, independente de religiosidade, que não é, entender aquilo ali como algo pertencente a uma cultura africana, que todos nós somos descendentes, né? Com a arte, você abre um leque, né, de possibilidades dessa cultura chegar a alcançar mais pessoas.
é importante a gente ter um projeto desse para que a gente ocupe espaços e fale ao povo sobre a nossa própria história. Produzir no meio de uma pandemia é uma loucura, é muito complicado. Na realidade, assim, a gente tentou adiar ao máximo essa produção para que ela não fosse no meio da pandemia, né? Mas infelizmente a gente, quando escreveu esse projeto em setembro de 2020, a gente tinha uma falsa impressão de que a pandemia estava indo embora. Inclusive, a ideia é que o espetáculo, por exemplo, fosse presencial e não uma live. Somos muitos, né? Somos, sei lá, mais de 20 pessoas, contando produção, equipe técnica, bailarino, músico. Então a gente tenta pensar no cuidado de todos, né? Para que ninguém venha ficar doente, né? A gente teve que se virar. Além de toda a preocupação que você já tem natural de fazer aquilo acontecer, você ainda tem a preocupação com o bem-estar das pessoas e também uma questão social. A pandemia não é só um bem-estar individual, é um bem-estar coletivo, você se cuidar. Porque se você sai daqui doente, você vai infectar outras pessoas lá fora. Trazer todos esses significados, trazer toda essa história para hoje, né, para a gente que está no mundo cada vez mais individualista, que está no mundo, bom, no contexto atual que estamos hoje da pandemia, né, a gente vê tantos absurdos. Para criar o figurino do Cosmogonia, a Aninha e o Babá Marcelo me pediram que eu trouxesse a figura do orixá, mas que não fosse o candomblé, que a gente trouxesse uma proposta mais contemporânea, que não perdesse muito o que é o orixá, mas que a gente não entregasse aquilo que é nosso no palco, né? Porque a gente está vendendo um espetáculo e a gente não vende o candomblé. Então eu acho que essa é a grande diferença, é conseguir trazer bastante do que é o orixá, sem trazer aquilo que é espiritual. A cultura ocidental, europeia, ela preza mais por uma visão de mundo, né? E como a cultura urubá tem percepções do mundo, a música, o ouvir, o corpo, ele faz parte de todo o processo. As coisas que vêm da África estão muito ligadas à música. Então, através da música, você pode contar uma história. Tudo para o africano é o som, é a música, é o ritmo, é o tom. A música eu acho que é tudo. A gente não vive sem música. A música move o mundo. A gente dança, a gente tem que ter uma música. Por mais que esteja em silêncio, mas a música vai estar na nossa cabeça ali. Tem uma coisa que eu aprendi que é que a dança conversa com os tambores, né? Então é uma conversa como se fosse pergunta e resposta. A percussão, junto com os movimentos de dança reproduzem a própria história, que a gente chama de mimese, né? É o movimento da dança contando a sua história. A dança, ela surgiu em mim, eu acho que desde quando eu nasci, porque não tem como, a dança ela vem dos gestos, do movimento, e quando a gente nasce, a gente já se move, já começa a se movimentar. A dança para mim é entender o meu próprio corpo, é reconhecer o meu próprio corpo. E a dança, o teatro me ajuda para além daqui. Eu uso o teatro, às vezes, um exemplo, a forma de respirar no teatro para a vida, para ter mais paciência, para ter mais calma, para saber lidar com diversas situações. Para mim, em mim, ela traz, é como se estivesse desamarrando vários nós, vários cadeados, que ao longo do tempo a sociedade vai colocando e a gente vai abraçando.
está dançando para o orixá, a gente está contando aquela história daquele orixá, da onde que ele veio, como que ele surgiu, como que ele se movimenta, qual é a mensagem que ele tem para passar para as pessoas, para transmitir para as pessoas. Através da dança no candomblé, que o orixá conta a história, né? Através da dança e dos atos dos orixás, no espetáculo de dança dos orixás, é que a gente vê a história sendo contada. Por exemplo, Exu, que é um dos personagens que eu faço, você vê Exu dançando e apontando a ligação que ele faz entre o céu e a terra, a ligação entre os 4 pontos cardeais que Exu marca no palco, essa ligação que ele tem com a alegria, que é um orixá que está estritamente ligado com a alegria, com a felicidade, que quer isso para os seus filhos. Então acho que a dança vem trazendo e contando a história de um modo que a gente tem que estar atento. Esse movimento aqui da ponta do dedo do Exu, ele vai ser assim, mas ele vai ser respirando raiva ou ele vai ser respirando controle? E, sabe, a gente pensando nesses detalhes. Então a gente junto foi tentando selecionar movimentos que pudessem trazer esse dinamismo de Exu, que a gente entende como uma dualidade desse orixá, mas que na verdade são muitas outras facetas, né? Então uma coisa de brincar com a seriedade de Exu, um Exu bravo, e depois um Exu sorridente, que gargalha, e depois dá uma bronca numa pessoa, que chama atenção, que tira a roupa de um babalaô que tem anos de santo, que brinca com todo mundo, e depois dá uma bronca nessa mesma pessoa que ele brincou. A voz, ela explica as frases que a gente escolheu para representar cada orixá que aparece. A voz, nesse espetáculo, ela entrou, inclusive, anos depois, 1 ano e pouco depois, 2 anos depois, que entrou a voz, com a voz da Nina Rosa. A voz é uma divindade também. Então a voz pode ser considerada como orixá. E assim, receber o convite de participar a partir da 2ª temporada do Cosmogonia foi assim, de arrepiar. E foi muito importante assim, para eu poder também marcar na minha carreira essa fala, esse canto, junto com a dança, esse canto e essa dança sobre orixás, sobre ancestralidade, sobre africanidade. A princípio teria voz, aí não, vamos fazer um espetáculo só com percussões e sem nenhum tipo de expressão vocal. Aí a gente achou bom. Mas aí a gente foi entendendo que precisava daquele grito, daquele som do ilá do orixá, o ilá do orixá, e precisava também da voz de alguém chamando esse orixá, alguém saudando esse orixá aqui nessa terra. A voz dela expressa exatamente o que a gente queria, sabe? Uma voz que sabe ser extremamente doce e que sabe ser um trovão, um furacão. A Nina tem essa potência vocal. O que mais me chama a atenção nesse espetáculo é a gente ver a emoção do nosso povo, do público, quando reconhece a história dos nossos ancestrais, reconhece a existência de fato dos nossos ancestrais que foram divinizados. A gente não é descendente de escravos, e sim de reis e rainhas que o espetáculo vem trazendo e mostrando essa ingenuidade, essa coragem, essa força através dos orixás. Dentro do espetáculo a gente trabalha isso através dos orixás, através do arquétipo dos orixás, por exemplo, né? Um espetáculo como Cosmogonia é educativo nesse sentido, e quando eu falo educativo, não só para crianças, mas para adultos, para todas as pessoas, para que as pessoas que
tem essa cultura dentro de casa, como eu tenho desde pequeno, e sofre com preconceito, possa entender um pouco melhor que é uma cultura rica, não é essas besteiras que dizem por aí da nossa cultura iorubá. É uma cultura que tem outras percepções do mundo, né? Não é só visão do mundo. Tem sensações do mundo, né? De observar a natureza de uma forma diferente. A questão do comunitário, né? A questão da união, da necessidade de ter várias pessoas ali para realizar um trabalho. A África é múltipla. Assim como nós brasileiros também somos múltiplos. Eu acho que falar das africanidades é falar da nossa história, da nossa essência, né? A cultura, a música, a cultura iorubá, aliado ao processo de pertencimento, de empoderamento, de aceitação do corpo, de aceitação da fisionomia, servem como ferramentas para desconstrução, inclusive dessa beleza padronizada, ocidentalizada, né? Então a dança, a cultura afro traz isso para a gente. É pensar em outras formas de existir, de ressignificar a cultura, ressignificar o que é ser negro no Brasil. Trabalhar com a africanidade, trazer a africanidade para dentro da arte, dentro do teatro, do cinema, da TV, trazer isso para a mídia, trazer isso para o nosso debate, para o nosso dia a dia. É bom para que todo mundo entenda esse local de resgate, de respeito, de lutas antirracistas e por aí vai, né? Todo mundo conhecendo um pouco, não só a nossa cultura afro, mas um pouquinho de várias outras culturas, é bom para a gente entender e diminuir esse preconceito, esse impacto que a gente tem quando vê pela primeira vez, não se assustar, né? Principalmente para as pessoas que não são descendentes diretamente da África ou indiretamente, né? Acho que é muito importante falar para eles. Cultura é primordial para qualquer povo e para qualquer pessoa se entender como ser humano, de onde vem e saber exatamente quem é e para onde quer ir. Uma vez um indígena no sul do México me falou que um descendente de Maia me falou que se você tira a fé de um povo, a cultura de um povo, você consegue dominar esse povo. Então, na nossa história, que os africanos foram trazidos para a América ou levados para a Europa, para outros lugares, foi relevante essa tentativa de apagar a nossa história, né? Apagar a história desses escravizados, para que eles tivessem menos poder e para que eles fossem dominados. Desde criança, eu achava que escravo era aquele que foi escravizado, que sofreu, que sangrou e tudo mais. E quando eu entrei nesse universo, eu comecei a ver que isso é apenas esses livros que ensinam a gente. Na verdade, existe uma história muito mais rica e muito mais linda que a gente não conhece, eu não conhecia. E hoje eu conheço e tenho orgulho de fazer parte dessa história. Eu amo esse elenco. A minha trajetória de candomblé se misturou muito à história do Cosmogonia. Ter esse espetáculo mostrando isso, pô, para mim um motivo de grande orgulho e satisfação.
Música